Amgeteca, e hoje eu vou falar sobre o NUP, o Núcleo de Políticas de Inclusão da UFRB. E por que você, estudante de TA, deveria estar buscando agora para ver se tem algum edital aberto de estudante apoiador? Eu tô gravando esse vídeo das férias, então ainda não tem, mas talvez no momento que você esteja assistindo, tem algum edital aberto. Então, assim que você terminar de assistir o vídeo, você lá vai procurar, mas não esquece de dar o like e se inscrever também. Bom, um dos primeiros motivos é que, atualmente, o NUP tem a maior bolsa de estudante. Se eu não me engano, está na casa dos R$ 800, então, se isso não é motivo suficiente, eu não sei qual é. Mas, brincadeiras à parte, o objetivo desse vídeo é contar como foi minha experiência de ser estudante apoiadora durante 2 semestres. Então, bora pro vídeo. Bom, o que é o NUP? O NUP, atualmente, ele é responsável por cuidar do onboarding, da entrada das pessoas com deficiência dentro da universidade. Quando eu fui bolsista, né, aluna apoiadora, na época, a sua sede do NUP só tinha em Cruz das Almas, que é a UFRB sede, né, digamos assim, o centro de tudo acontece em Cruz das Almas. Agora, em 2026, já tem uma pequena sede que a gente consegue ter uma comunicação mais rápida dentro do CETENS, na cidade de Feira de Santana. Então, a gente tem... Eu vou ter um vídeo com a Raquel, que é atualmente coordenadora do NUP, e aí eu vou explicar direitinho onde fica, como procurar. Então, eu vou deixar esses detalhes mais para frente, esses detalhes mais técnicos. Na época, então, a comunicação acontecia mais via e-mail e não tinha tanto essa proximidade com os coordenadores e quem gerenciava o NUP. E na época, uma das coisas que mais me perguntam é se foi difícil exercer esse trabalho. Eu tive um privilégio muito grande, que eu fui estudante apoiadora de uma pessoa que já era meu amigo, né? Então, essa transição de... eu estou fazendo o meu papel de amiga aqui, de dar suporte a ele no que eu podia, e agora eu estou como responsável técnico de adaptar esses materiais. Então, não foi uma transição que sofreu tanto impacto, porque eu já tinha uma rotina acostumada com esse aluno que já era o meu amigo. Então, o que aconteceu foi que eu tive que pesquisar mais e descobrir o que, de fato, as pessoas com deficiência, e nesse caso visual, passavam por debaixo dos panos, né? Então, a minha principal função era adaptar os materiais, que a gente estava no meio da pandemia, então não tinha uma adaptação física, né? Hoje, vocês até viram na entrevista com o Lucas, e se não viram, vão assistir a entrevista com o Lucas Reis, o segundo engenheiro de tecnologia assistiva do Brasil. Tá muito legal a entrevista. O Lucas, ele adapta tanto para o físico quanto para o digital atualmente, né? Então, o físico seria ali a impressão para o braille. E como na minha época de estudante apoiadora, a gente estava na pandemia, não tinha essa adaptação para o braille físico. Então, eu tinha que adaptar principalmente PDFs. Então, professor, você que compartilha um material, um livro, por exemplo, em PDF, onde muitas vezes tudo está com foto, PNG ou esse PDF é um conjunto de fotografias de um livro escaneado, por exemplo, o aluno com deficiência visual não tem acesso a esse conteúdo, porque o leitor de tela, né, que vai ali escanear esse material em PDF, ele vai buscar o text e ele identifica o text, né, os textos, e não os PNGs. Então, boa parte do meu trabalho, e que levava um tempo considerável, era pegando esses materiais, né, que os professores compartilhavam, tentando fazer uma cópia para texto e fazendo a descrição das imagens, de gráfico e de qualquer outra figura que impactasse ali no entendimento do aluno. Então, era fazer essa adaptação para que o aluno, aí sim, tivesse acesso a esses materiais. Então, a grande parte, o meu serviço foi baseado nesse modelo de adaptação. Uma outra coisa que foi muito legal que aconteceu, que na UFRB existe um edital de tecnologia assistiva, onde a universidade disponibiliza determinado valor para a compra de uma tecnologia assistiva. Uma tecnologia assistiva que a gente pôde adquirir durante esse percurso foi uma que era capaz de tornar acessível esses PDFs. Então, que deu um suporte muito grande para o aluno e acelerou esse processo de acesso ao material. Porque o que acontece? Se, não sei, vamos criar um caso teste aqui, um case para a gente estudar. Se eu tenho se esse meu aluno tem uma prova em 15 dias, então eu tenho um espectro de 15 dias ali para todos estudarem, né?
Hoje o professor definiu que vai ter prova daqui a 15 dias. Então, o professor disponibiliza o material e, por consequência, alunos videntes têm acesso a esse material, já pode de imediato começar a estudar, mas o aluno que possui deficiência visual precisa que esse material passe pelo aluno apoiador, esse aluno apoiador precisa adaptar esse material, e aí, a partir do momento que esse material está adaptado, ele compartilha com esse aluno. E aí, esse aluno começa a usufruir do material adaptado. Então, percebe que existe um espectro de tempo diferente do aluno vidente e do aluno que possui algum tipo de deficiência, que precisa do serviço de adaptação de material. Então, não é justo que esse aluno, não é justo a gente afirmar que esse aluno teve o mesmo espectro de tempo de estudo. Então, o ideal seria que todos esses materiais que são disponibilizados, que é para ser disponibilizado durante todo o semestre, eles sejam disponibilizados com antecedência, para que tanto o aluno apoiador consiga organizar suas demandas pessoais como estudante e as demandas do aluno também, para que quando esse material for solicitado, já esteja ali em processo de adaptação ou até mesmo adaptado, para que nesse dia 1 o professor defina que daqui a 15 dias vai ter prova, o aluno já adaptou o material e já disponibilizou para aquele aluno que precisa do material adaptado. Aí sim tem os 15 dias corridos de forma igualitária para o aluno vidente e para o aluno que não é vidente. Então, esse é um ponto bem importante que eu acabei batendo muito na tecla na minha época de estudante apoiador, e acabou que muitas vezes eu ficava batendo de frente com professores, coisas que eu não recomendo e que não resolvem, porque o núcleo, ele tá ali para resolver essas pendências diretamente com os professores e não os alunos resolver com os professores. Então, outro caso que a gente tem é que de informar os professores, né, que o material não foi adaptado, ou não foi disponibilizado, ou teve alguma dificuldade, e os professores simplesmente se negarem a adaptar ou dar suporte nesse processo de adaptação, ou simplesmente fecharem os olhos para a pauta de inclusão na sala de aula. Sim, isso acontece, sim, isso é um fato, e sim, isso é crime. É obrigação da universidade como todo disponibilizar o material para que os alunos eles tenham acesso à informação, acesso à educação, e eles têm o direito de tudo isso que foi citado aqui. Então, a partir do momento que você, aluno apoiador hoje, identificou uma ação desse tipo, notifique o NUP, né, da situação que está acontecendo, de como você tentou resolver e como juntos, né, vocês podem organizar uma estratégia para que a inclusão aconteça de fato. Então, esses seriam alguns conselhos que eu poderia dar da experiência que eu passei como estudante apoiadora. E assim, o ser estudante apoiador, olhando hoje, alguns anos depois, sem sombra de dúvidas, é algo que eu vejo como obrigatório para todos os estudantes de TA. Ela funciona como um processo seletivo, né? A cada semestre tem ou não vagas, às vezes não abre vagas, pelo fato dos estudantes apoiadores continuarem, né, executando suas atividades. E aí, quando abre uma ou duas no máximo no semestre, existe ali o envio da sua carta de intenção, do seu currículo e do seu histórico. Se eu não me engano, é a partir do terceiro semestre que você consegue fazer a submissão para esse processo seletivo, e aí também tem uma entrevista que você faz com o pessoal do NUP para dizer, né, um pouco sobre o seu interesse, sua experiência, e é uma experiência, assim, simplesmente obrigatória para os estudantes de TA, porque se você, assim, não quer buscar estágio ainda e quer buscar algo extracurricular inicialmente, é um lugar que você pode aprender, e aprender diretamente com a pessoa com deficiência, e esse processo de adaptação, que é um processo que a gente, como engenheiro de TA, precisa saber, precisa entender que, olha, encontrei algo assim e ele precisa ficar assado. Qual é o processo no meio que precisa ser feito para que ele cumpra o papel dele de inclusivo? Então, foi isso que eu pude aprender. Primeiro, quais são as dificuldades da pessoa com deficiência visual? Quais são os materiais que ela utiliza? Quais são os materiais que, na maioria das vezes, não estão adaptados e que causam essa barreira de acesso à informação? E como eu posso resolver isso? Então, todo esse arcabouço são habilidades do engenheiro de tecnologia assistiva para os mais diferentes tipos de deficiência. Então, eu peguei essa bolsa bem no início da minha graduação, então, desde o início da graduação, meio que o meu cérebro foi moldado nesse sentido, de, opa,
o que é que tá dando errado, por que tá dando errado, como eu posso resolver e como de fato eu posso ser inclusiva nesse sentido, né? Porque o objetivo macro do engenheiro de TA é quebrar barreiras. O engenheiro de TA não tem uma engrenagem, ele tem um martelinho assim, ó, pra ir quebrando as barreiras. Então, nosso papel é quebrar barreiras. Nesse caso aqui, a barreira da acessibilidade com os materiais disponibilizados em sala de aula. Então, obrigatoriamente, o estudante de TA ele precisa estar atento ao edital, tanto como bolsa, tanto quanto voluntário. E se não está com voluntário, andar ali com o pessoal que está atuando como estudante apoiador e observar como de fato a inclusão é feita. Então, esse foi um pouquinho da minha experiência como estudante apoiadora. Sem sombra de dúvidas, foi uma das experiências mais legais e mais mão na massa que eu tive dentro da universidade e que eu recomendo para todos os estudantes, né? Mas principalmente os de TA. O legal de outros estudantes participarem de bolsas desse tipo é que eles, como profissionais de outras áreas, passam a ter a visão da inclusão. Então, não sei, um estudante de engenharia de energias, ele passa a observar como dentro da área dele está sendo feita a parte de inclusão, se está incluindo, se não, entender o porquê não está incluindo. Então, também é importante para que outros estudantes também desenvolvam essa empatia e essa habilidade de tratar a inclusão independente de onde você esteja. Então, faço um convite especial aos estudantes de TA e também trago essa oportunidade de que outros engenheiros também tenham de ser estudantes apoiadores. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer um pouco. Vou, assim, trazer na entrevista com a Raquel mais detalhes de como nasceu o NUP, como o NUP está hoje. Hoje o NUP está muito diferente de quando eu fui estudante apoiadora há alguns anos atrás. Então eu quero trazer essas atualizações direto da fonte para que ela traga essas novidades pra gente. Eu espero que até lá já tenha edital aberto e vocês possam comentar, olha, me inscrevi aqui, tô esperando o resultado. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu quero trazer mais experiências extracurriculares que eu tive dentro da universidade, se elas contribuíram ou não com a minha formação e se vale a pena ou não, tá? Um beijo, um queijo e até a próxima.